sedentos de ti, vem, ó Deus, vem, ó Deus, enche este lugar. Meu desejo é sentir teu poder, teu poder. Aleluia. Nós estamos aqui tão sedentos de ti, vem, ó Deus, vem, ó Deus, enche este lugar. Meu desejo é sentir teu poder, teu poder. Então vem me incendiar, meu coração é o teu altar. Quero ouvir o som do céu, tua glória contemplar. Então vem me incendiar, meu coração é o teu altar. Quero ouvir o som do céu, tua glória contemplar. Oh, vem, Senhor. Oh, Senhor, nós estamos aqui. Nós estamos aqui tão sedentos de ti, vem, ó Deus, vem, ó Deus, enche este lugar. Meu desejo é sentir teu poder, teu poder. Então vem me incendiar, meu coração é o teu altar. Quero ouvir o som do céu, tua glória
que posso sempre andar com Ele. Eu sei que o seu amor é duradouro, é para sempre. Eu sei que o seu amor é pra mim. Andei meio ao fim, mesmo que eu vá por
desse amor que muitas vezes nos faz andar sobre o mar, sobre as águas. Obrigada, Jesus. Aleluias. Se o sol se
Bom, essa noite, aprove Deus, através do nosso pastor, me chamar para ministrar aqui uma mensagem de atitude contagiante. Repete comigo, atitude contagiante. Faz parte de uma série de mensagens que nós estamos preparando aqui na Viva, no culto da cidade, para que você entenda profeticamente que Deus tem um propósito para a sua vida. Repete comigo, Deus tem um propósito para a minha vida. Dentre o momento que Deus faz o teu chamado, até o momento em que você alcança o teu propósito, há necessidade de você ter um coração contagiante. Por isso a pastora ministrou aqui semana passada sobre coração contagiante. Falando lá a mensagem a respeito do pai do filho pródigo. Eu vou ministrar hoje, eu sei que o pastor já ministrou na manhã, e eu vou ministrar sobre atitude contagiante, porque nessa caminhada do teu chamado, até você alcançar o teu propósito, você tem que ter atitudes contagiantes. Mas não é só, você tem que ter mente contagiante. Fala comigo, mente contagiante. Você tem que ter força, fale força contagiante. Você tem que ter espírito contagiante. Você tem que ter cultura contagiante. E você tem que ter fé contagiante. Por isso não perca, irmãos, toda essa série que nós vamos tratar hoje de atitude, domingo que vem de mente, no outro força, espírito, cultura e fé. Fé que contagia, uau, hein? Mas hoje nós vamos falar de atitude. A sua atitude determinará a altitude do seu propósito em Cristo Jesus. Poxa vida, Renato, eu não estou entendendo nada. Eu vou fazer uma figura que vai te ajudar muito. Tu quer ser águia ou galinha? Vai, levanta a mão aí para mim. Quem quer ser a galinha? E quem quer ser águia? Levanta a mão aí. Tá vendo? Mas se tu tem atitude de galinha, tu vai ser o quê? Vai ser o quê? Mas se tu tem atitude de águia, tu vai ser águia. Galinha diz respeito à orfandade. Aquele que para comer alguém tem que debruçar alguma coisa para ele. A águia não. A águia chama a responsabilidade para ela. Eu vou caçar e vou comer. Entenderam a diferença? Amém? Entendeu a diferença? A palavra de Deus diz: cria em mim um coração puro, ó Deus, e renova em mim um espírito estável. Um coração puro e um espírito estável. Atitude de quem tem um espírito estável. Eu me recordo uma vez, um pastor cortando testemunho, que ele já estava atrasado para chegar na igreja. Já estava nervoso porque estava atrasado. Aí pegou um comando. E aí no comando, o comando policial atrasou ele mais ainda. E aí ele ficou mais nervoso ainda. E aí quando foi ver, o documento do carro dele estava vencido. Aí o homem pilhou. Aí o homem começou a xingar não sei quem, e porque esse documento venceu e eu tenho que estar na igreja. Aí o guarda falou para ele:
Olha, meu Senhor, eu conheço Jesus Cristo de Nazaré, que pode mudar esse comportamento, Senhor. Uau! Aquele pastor falou, uau! Que atitude que eu estava tendo. Acontece comigo e acontece com você. Eu já ministrei aqui para vocês sobre o bigato que às vezes quer subir de dentro de nós. Acontece comigo. Pisa no meu dedinho, Jonas, para você ver o que acontece. Pisa. Espírito estável. Sabe o que é espírito estável, queridos? É aquilo que está na palavra de Deus que diz que o vosso falar seja sim, sim. E o não, não. E o que passar disso vem do maligno. Isso é espírito estável. Aquilo que você diz de manhã vai passar o dia todo, mas quando chegar à noite, você tem que sustentar. Você não pode mudar a sua palavra. Ah, Renato, é difícil. Eu sei que é difícil. Se eu me comprometo com o irmão, falo, irmão, pode contar comigo. Eu estou aqui às 7 da manhã. Que horas que eu chego? Que horas que eu chego, gente? 5 para 7. Eu aprendi com um pastor. Pode falar, mestre. Eu aprendi com um pastor. O pastor me disse assim, Renato, quem não liga para horário marcado com os outros tem falha de caráter. Sabe por quê? Porque eu estou dando a mínima para ele. Se eu marco com o Evandro, 9 horas nós estamos lá. Aí o Evandro fica esperando, 9, 9h30, 15 para as 10. Aí eu mando um WhatsApp para fazer de conta que eu estou preocupado, né? Ah, irmão, está atrasado, mas estou chegando. Gente, falha de caráter. Entre nós não pode ter isso. É desonra. Amém, igreja? Amém? Mas hoje eu quero conversar com vocês sobre a história de uma figura bíblica que eu comentei até com o pastor, falei, pastor, o senhor não podia ter pedido algo diferente para mim. Eu amo a história desse homem e, a propósito, a história da minha vida se identifica muito, mas muito, queridos, eu me identifico muitíssimo com José do Egito. Muitíssimo. E hoje, para falar de atitude contagiante, eu quero contar um pouco da história de José do Egito. Evidentemente que nós não vamos contar toda a história de José do Egito, porque senão nós precisamos de uns 8 cultos, 9 cultos, 10 cultos. Mas nós temos horário, então eu quero traçar 5 pontos. Fala comigo, 5? 5 pontos de atitudes contagiantes, tendo como exemplo a história de José do Egito. Amém? José, o seu nome, a tradução do seu nome é Yahvé acrescenta. É que Deus está fazendo algo mais através da vida daquele homem. Olha, só isso, só pelo nome dele, Yahvé acrescenta, nós já sabemos que havia nele um espírito de excelência, cujas atitudes eram contagiantes. Porque Deus o chamou de Yahvé acrescenta. Uau! José era o 11º filho de Jacó, filho de Raquel, que também foi a mãe de Benjamim, e ele era o preferido de Jacó. Fala comigo, preferido. Por isso a Bíblia diz que Jacó manda confeccionar uma túnica de mangas longas para ele, uma túnica diferente, colorida, uma túnica que representava a vida de um príncipe.
E vestiu nele. Ele já estava diferente, já tinha uma túnica Falando isso, vocês perceberam que a minha família veio tudo combinandinho hoje? Vocês viram que coisa linda, né? Coisa da minha mulher. Minha mulher é uma excelência, viu, gente? É a coisa mais fofa, né? Jacó já havia separado ele e dito: ora, pela tua vestimenta, tu também vai acrescentar. Amém, igreja? Amém, igreja? Era uma túnica de sucessor. Embora ele não fosse o primogênito de Jacó, os planos de Jacó é que ele fosse o seu sucessor. Amém? José constituiu, foi através dele que foi constituído as 12 tribos de Jacó. E 2 das tribos vêm através dos seus filhos, Manassés e Efraim. É muito forte isso, queridos. É muito forte. Por isso, leia em casa, se você puder, toda a história de José. Toda a história de José. José, ele é conhecido popularmente entre nós da igreja como um homem sonhador. Quem tem sonhos aqui? Levanta a mão. Quem tem sonhos aqui? Quem tem sonhos que não foram realizados ainda? Levanta a mão. Quem tem sonhos que não foram realizados? Gente, só uma pausa. Não serve Corinthians ganhar alguma coisa, tá? Não serve. Vamos falar sério. Quem tem sonhos aqui na sua vida que ainda não foram realizados? Nesta noite, o Senhor vai mudar isso e vai te dar direção e vai acrescentar fé na sua vida, atitudes na sua vida, para você alcançar os seus sonhos. Amém? José era um sonhador, mas o sonho de José era o propósito de salvar a sua família. O sonho de José era de propósito de salvar uma nação. O sonho de José era propósito de alimentar os famintos. Uau! Quem era José? E olha o que ele já tinha de sonhos na sua mente. Eu acredito que a primeira vez que Jacó deu uma função para José, Jacó estava falando: olha, esse aqui é o seu chamado. Amém? Mas não era o propósito. Todo chamado, repete comigo, todo chamado precede um propósito. Ninguém é chamado para nada sem propósito, amém, igreja? Ninguém é chamado para nada sem propósito. Eu anotei aqui uma frase muito interessante. Mantenha atitudes de verdade, mesmo diante da maior dificuldade. Porque você pode dizer assim para mim: ah, Renato, é que tu não conhece minha vida, nem você a minha. Quer trocar? Quer? A gente costuma ver a grama do vizinho e achar que ela está um pouquinho mais verde, né, irmãos? Vamos falar a verdade, né? Cadê meu celular? Tá aí, esposa? Pega ele para mim que eu quero usar ele um minutinho. José tinha um chamado dado por Jacó. Obrigado. José tinha um chamado dado por Jacó de vigiar. Repete comigo, vigiar as atitudes dos seus irmãos. Em Gênesis 37, Jacó aguarda
no comecinho da história, Jacó aguarda José trazer notícia dos seus filhos de Jacó, filhos de Bila e Zilpa, que eram concubinas de Jacó. José tinha apenas 17 anos de idade. E tudo indica, de estudarmos aquele trecho bíblico, de que José, mesmo com 17 anos de idade, contava para Jacó as más, repete comigo, as más notícias a respeito dos seus irmãos mais velhos. Uau, hein? Imagina aquele menino de 17 anos de idade, que tinha a responsabilidade, o chamado de seu pai, de ir lá e vigiar os seus irmãos mais velhos, ao pastorear o rebanho da família, e ele tinha que ir lá e relatar as más notícias de seus irmãos. Desse trecho, nós tiramos a primeira atitude. Fala comigo, primeira atitude. Primeira atitude. Desenvolva seu chamado, fundado na palavra da verdade. Repete comigo. Desenvolva seu chamado, fundado na palavra da verdade. Aquilo que é sim é, e aquilo que é não é. Amém? Deuteronômio diz: escolhe, pois, o que você quer, a vida ou a morte. Eu aprendi uma coisa interessante sobre esse trecho. Quando você vai na casa de alguém, por exemplo, você entra e sai. Se você não deixar vida, sabe o que você deixou? Não tem meio, irmãos. Não tem meio. Você entrou lá, não orou, não abençoou, não foi palavra de verdade, não sentou na mesa para construir algo, você deixou o quê? Morte. É forte. É forte. Aqui na Casa Viva, nós batemos muito na questão da mesa. Né, pastor? Batemos muito na questão da mesa. Que sentar à mesa é para trazer vida, é para trazer restauração, é para trazer bênção, é para renovar o reino, é para aumentar o reino. Não existe mesa. Ah, pastor, eu vou falar, pastor, pode? Não existe mesa para fofoca, gente. Sai disso. Não existe mesa para fofoca. Amém? Mesa é para criar vida. É tão gostoso você ter mesa para criar vida. Eu amo sentar com o irmão Jonas, porque quando sento com ele, nós criamos vida. Eu amo sentar com o meu pastor, porque quando eu sento com ele, nós criamos vida. Só essa semana sentei 2 vezes com o meu mestre. Para quê? Para criar vida, para estabelecer vida. Então a primeira atitude contagiante é desenvolver o seu chamado fundado numa palavra de verdade. José não tinha medo de chegar para o seu pai e falar: olha, seus filhos mais velhos estão fazendo isso, isso e isso, e eis aqui a má notícia. Será que a gente teria coragem? Continuando um pouco a vida de José, a palavra de Deus diz que ele teve um sonho. E nesse sonho, alguns feixes do campo se levantam e ficam de pé.
E depois a palavra diz que o feixe dele se levanta e fica de pé. E que todos os outros feixes se dobram para ele. E aí Deus dá um segundo sonho para ele. E o sonho diz que eis que o sol, repete comigo, o sol, a lua e 11 estrelas se dobram diante de mim, ou seja, de José. E aqui eu quero tirar para você a segunda atitude contagiante. Quando José recebe os sonhos, ele não guarda para si. Por quê? Porque ele sabia que havia um propósito. Ele sabia que aqueles sonhos tinham um propósito. Então, no primeiro sonho, ele chama os irmãos e conta: olha, eu tive um sonho. Vocês eram feixes do campo. E se dobravam diante de mim. E no segundo sonho, ele conta, além de contar para os irmãos, ele conta para seu pai Jacó. E seu pai até diz para ele: o que você está falando, menino de 17 anos? O que você está falando? Você está querendo dizer que eu vou me dobrar a você? Por causa o fato de José ter contado os seus sonhos, a Bíblia diz que já não havia mais relacionamento amigável, amistoso entre ele e os irmãos. Já não tinha mais jeito, irmãos. Fala para mim assim: Renato, já não tinha mais jeito. Era tipo Palmeiras e Corinthians, entendeu? Tá? Não tinha mais jeito, não podia pôr na mesma sala. Não podiam caminhar junto. A Bíblia é clara em dizer: não havia mais relacionamento amistoso entre os irmãos. E daqui eu quero trazer a segunda atitude. Tenha atitudes que defendem, repete comigo, defendem o chamado que Deus te deu. É fácil? Repete comigo, é fácil? Responde, é fácil? É fácil, igreja? Eu sou empresário. Sabe quantas coisas erradas aparecem por semana para eu fazer? Cliente pedindo para fazer coisa errada. O mundo conspira em fazer coisas erradas. Você acha que é fácil? Mas eu tenho que defender o chamado que Deus me deu. E o chamado que Deus me deu não é eu ser contador e advogado, ser empresário. O chamado que Deus me deu é de cumprir o propósito de ganhar vidas para Jesus, de abençoar vidas, de abençoar pessoas. Esse é o propósito, amém? Eu concordo com você que não é fácil, mas nós temos que aprender a defender o chamado que Deus nos deu. Custe o que custar. Custe o que custar. Aí você pega isso aqui, ó. Clica num negócio chamado Instagram. E aí você curte coisas e pessoas que não diz respeito ao chamado de Deus na sua vida. Forte, né? Temos que aprender a ter atitudes contagiantes. E isso aqui faz da gente, normalmente,
normalmente, uma pessoa que não tem atitudes contagiantes. Eu quero que você abra a Bíblia lá em Gênesis 37:13. Agora eu vou pôr o óculos um pouquinho. Amém, irmãos? Amém? Abriram? Gênesis 37:13. Israel disse a José: teus irmãos não estão apacentando o rebanho em Siquém? Vem, e eu te enviarei a eles. E ele lhe disse: estou aqui. Ele está dizendo para seu pai, Israel: eu estou aqui. E ele lhe disse: vai, rogo-te. Na sua versão tem essa palavra? Na sua versão tem essa palavra? Vê se está bem com teus irmãos e bem com os rebanhos, e traz-me palavra novamente. Ora, você já viu um pai rogar alguma coisa para um filho? Sabe por que Jacó estava rogando para José ir dessa vez? Porque já não havia mais relação entre os irmãos. Ele roga, fala: olha, Israel, Jacó sabia que tinha alguma coisa errada. E chama José e fala: olha, eu rogo-te, eu rogo a você, por favor, pelas misericórdias de Deus, vá e veja o que os irmãos estão aprontando desta vez. E tinha alguma coisa tão errada, tão feia, tão extraordinariamente difamante, tão fora daquilo que o pai tinha dito para seus filhos fazerem, que primeiro eles já não estavam no lugar onde deviam estar. Porque José vai atrás dele e não acha. E depois, quando ele acha os irmãos de longe, os irmãos dizem: é ele? É. Bom, então vamos matar. Se é ele, dessa vez nós vamos matar. Matar por quê? Porque se ele contasse para o pai o que ele estava vendo, uau, talvez Jacó matasse os 10 irmãos. Talvez Jacó tomasse uma posição que até hoje não tinha tomado contra esses meninos, esses homens. E eu estou falando 10 porque são 10 irmãos, amém? Mais José 11, e Benjamim só vem depois, amém? E agora? Hein, queridos? Que situação é essa? De você não querer dizer exatamente o que está acontecendo. Por isso eles queriam matá-lo. Mas Rúben não deixa. A história diz que Rúben não deixa. E aí eles vendem José aos ismaelitas por 20 shekels. Eu fui pesquisar, mais ou menos 2 anos e meio de trabalho de uma pessoa média. Não era muito dinheiro, né? E aí depois eles venderem para os ismaelitas, o que eles fazem? Eles pegam a túnica, matam um cabrito, passam sangue no cabrito e apresentam aquilo para Jacó. E aí Jacó, então, naquele momento, rasga suas vestes, se veste de pano de saco, não aceita que ninguém venha consolá-lo, porque ele diz: eu vou descer o túmulo e lá eu vou sepultar o meu filho. Amém? E os medianitas venderam José ao Egito, a Potifar, oficial do faraó e capitão da guarda. Ele foi
vendido pelos irmãos aos ismaelitas, que venderam ele aos midianitas, que depois vendeu ele a Potifar. Amém? Estão me acompanhando aqui, igreja? Amém? Eu fui pesquisar. Da onde eles estavam com seus irmãos, que jogou ele na cisterna seca, até o Egito. Repete comigo. 900 quilômetros. É longe, hein? Você imagina um escravo caminhando com aquelas caravanas de vendedores que vendiam, né? A palavra diz que eles vendiam, a palavra diz que os ismaelitas, eles vendiam até ópio. Ó, até ópio, está na Bíblia. Você imagina que gente boa que eles eram. E você imagina José acorrentado, talvez dentro de uma gaiola, não sei. Mas ele tinha que estar em algum lugar porque ele era escravo. 900 quilômetros de caravana. Quantos dias vocês acham que levou? Hã? Eu não consigo fazer essa conta. Mas são meses, e meses, e meses, e meses. Eu tenho lá a proximidade aqui, que foi quase um ano. Entre esse tempo dele ter sido vendido, e quase um ano, e depois dele ter sido comprado por Faraó. Amém? E eu não queria perder essa noção, e queria trazer essa noção para vocês. Porque muitas vezes, igreja, a gente lê o texto, e José foi vendido para os ismaelitas. E depois você lê o texto, e os medianitas venderam José. E parece que foi um negócio assim, né? Fala a verdade, parece que foi tão rápido, né? Olha o que Spurgeon fala sobre isso. Óculos. Ele suportou tudo como se visse aquele que é invisível. Seu coração foi sustentado por uma profunda confiança no Deus de seu pai Jacó, pois Jeová estava com ele. Acho que consigo vê-lo no mercado de escravos em exposição à venda. Imagina José ali, naquela grade, né? Devia ter uma grade assim, e ele ali, ó, devia ter um preço, né? Ou alguém comandando que preço ele seria vendido. Spurgeon está trazendo a memória, está tentando construir uma identidade para esse momento. Já ouvimos falar sobre a ansiedade com a qual um escravo olhava dentro dos olhos daqueles que estavam prestes a comprá-lo. Ele vai ter um bom senhor? Será que aquele que vai comprá-lo vai tratá-lo como um homem? Ou pior, que um animal de carga? E o Senhor estava com José. Eu fico imaginando que Spurgeon está trazendo para nós, a despeito da sensação, da ansiedade, da compulsão, das emoções de um escravo que está sendo vendido. Ora, será que essa pessoa vai me comprar? E o que será de mim? E o que será de mim? Será que vou para um lugar bom? E aqui vocês me permitam contar para vocês que eu passei pela mesma coisa. Só que eu tinha só 7 meses de vida. Quer dizer,
Eu nasci de 7 meses, né? Eu tinha alguns dias de vida. Eu não pesava nem 1 quilo, mas eu estava ali, naquele hospital, posto à adoção. E aí eu começo a me identificar com José. É óbvio que eu não tinha sensações. É óbvio que eu ainda não conseguia enxergar. Será que essa pessoa que olhava para mim dizia, esse aí eu não quero não, é feinho, né? É muito magrelo, não quero não, né? Larga aí. Eu amo a história de José por isso, pela identidade que tenho com ele. Mas foi aí, eu nasci em 4 de julho de 1973. Eu fiquei 40 dias numa incubadora. Em que época? 1900 e... Não tinha neonatal igual é hoje não, viu gente? Tudo certinho, tudo bonitinho, tudo eletrônico, tudo high-tech. Devia ser um micro-ondas daqueles terríveis. Põe a criança lá e a criança que se vire. Mas foi aí que começou meu chamado. Amém? 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 Então nós já falamos, primeira atitude, desenvolva seu chamado fundado na palavra da verdade. Segunda atitude, defenda o chamado que Deus lhe deu. Tudo isso que ele passou, da cisterna para os vendedores e depois sendo vendido. Eu vou dar para vocês a terceira atitude. Mantenha atitudes que contagiam o que estão próximos de você. Fala comigo, mantenham atitudes que contagiam os que estão próximos de você. Eu vou dar para você 4 ações dessa atitude contagiante. Abra sua palavra em Gênesis 39, de 2 a 5. Amém? Gênesis 39, de 2 a 5. Amém? Deus estava com José e ele se tornou bem-sucedido enquanto esteve na casa de seu senhor egípcio. Primeira, atitude de intimidade. Quem estava com José? Quem estava com José? A minha versão diz aqui, Adonai estava com Yosef. Deus estava com José. Mesmo José tendo passado por tudo que passou, quando ele foi comprado por Potifar, ele não perdeu a intimidade com Deus. A gente, qualquer negocinho. Eu lembro daquilo que a pastora falou. Você despreza aquilo que você... Você jamais terá aquilo que você despreza. Ele não desprezou a intimidade que ele tinha com Deus. Humildade, continua lendo aí, humildade. 3, seu senhor percebeu que Deus estava com ele e que Deus fazia prosperar tudo que ele fizesse. Havia humildade. 3, integridade, é o 4, leia aí o 4. José agradou-se com seus serviços e o seu senhor apontou-o como administrador da casa e confiou todos os seus bens a José. Ninguém confia nada a ninguém que não é íntegro.
José exalava integridade. A integridade de José era contagiante. Quinto, volta para a palavra. Quinto, responsabilidade. A partir do momento que ele o designou administrador da sua casa e de todos os seus bens, Deus abençoou a casa do egípcio por causa de José. A bênção de Deus estava sobre tudo que ele possuía, na casa ou no campo. Olha o tamanho da responsabilidade de José. Administrar uma parte das coisas. Foi isso? Uma parte das coisas? Administrar quanto? Dentro de casa? Não. Dentro de casa e no campo. Nós precisamos aprender a contagiar as pessoas com intimidade com Deus, com humildade, com integridade e com responsabilidade. Quarta atitude, nós já estamos terminando, são 5, lembra que eu disse para você 5, amém, irmãos? Resista, fala comigo, essa é forte aqui, hein? Essa é forte, fala comigo assim, resista a Satanás e a sua soberba. José estava lá trabalhando. A Bíblia diz que tudo isso acontecia com ele, todos os bens já estavam debaixo da sua direção. Mas aí vem o capeta, óbvio que vem o capeta. Toda vez que você está no caminho, toda vez que você sai do seu chamado e vai em direção ao seu propósito, eu só posso andar até aqui, né? Eu sei, tá? Toda vez que você vai até em caminho do seu propósito, Satanás tenta te derrubar. Isso acontece comigo e com você. Amém, irmãos? Amém? Mas José resiste. Amém? José resiste. Fala comigo, José resiste. Porque vem lá, né? A salamandra lá, vem lá para tentar de um jeito ali. Deita comigo, homem. E ele vai? Ele vai? Ele vai? José se mantém firme, repete comigo, ele se mantém firme. Porque a palavra de Deus diz que dia após dia, essa mulher corria atrás de José. De vez em quando? Uma vez por semana? Não? Quando que era? Todo dia. A palavra diz que essa mulher corria atrás de José e o provocava para ele ficar com ela. Repete comigo, foge. Repete comigo, foge. José foge do pecado. Você conhece a história? A mulher de Potifar cria uma armadilha para ele. E quando ele foge, ela segura a capa, segura a túnica dele, para poder acusá-lo. Deixa eu falar uma coisa aqui para você que é homem. Tem homem aqui? Levanta a mão. Tem homem aqui? Não vem com essa conversinha que você vence, que você não vence. Amém, irmão? Está entendendo o que eu estou falando? Você não vence, a nossa carne não consegue. Não fica na sala sozinho, não tem intimidade com quem você não pode estar. Não dê carona para quem você não deve dar. Não gaste tempo com aquilo que você não deve gastar, porque você não tem forças para isso. A palavra de Deus diz que contra esse pecado o homem foge. José fugiu. E muitas vezes, para resistir a Satanás e a sua soberba, nós temos que retroceder. Fala assim comigo, retroceder. Mesmo estando certo, porque José tinha tentado a mulher de Potifar, ele tinha
ficado com ela? Ele tinha cometido o que não podia, mas ele foi julgado errado e foi posto aonde? Na prisão. Muitas vezes, para a gente avançar, a gente precisa retroceder. E mesmo ele estando certo, ele aceita a prisão. E se você ler a história de José, oh Deus, oh Shamaralai. Se você ler a história de José cuidadosamente, 20 vezes, você vai entender que ele aceita a prisão. Sabe o que Spurgeon diz de José? Deste momento da vida de José? Eu amo esses comentários. Como uma rolha, você pode empurrar para baixo, mas com certeza volta. Assim era José. Você podia empurrar José para baixo, mas ele ia voltar! Ele ia voltar! Ele aceita a prisão. Ele aceita o cárcere. Ele aceita estar naquele momento. Quinta e última atitude que você precisa ter. Repete comigo assim. Equipe do louvor, pode subir aqui? Repete comigo assim. Acredito no propósito, ainda que árduo o processo. Do seu chamado, olha lá, irmãos, aqui comigo, do seu chamado até o caminho do seu propósito, isso se chama processo. Processo. Repete comigo, processo. As dificuldades do processo não anulam o teu propósito. Ah, Renato, mas você não sabe, Renato, no meio do caminho eu perdi o emprego, e daí? Isso não muda o propósito de Deus sobre a sua vida. Ah, Renato, mas no meio do caminho eu bati o carro, e daí? Isso não muda o propósito de Deus na sua vida. Quer um exemplo de dificuldade durante o processo? Não faz 4 horas que eu chamei o crematório para buscar a minha cachorra. Mas eu estou aqui. A dificuldade não muda o lugar que Deus pôs você. Nós nos enchemos de desculpas esfarrapadas, quando na verdade você tem que ter uma atitude em que você acredita no seu propósito e as dificuldades não tiram você do teu caminho. Mesmo na prisão, José teve intimidade com Deus. Plena intimidade, porque a palavra de Deus diz que Adonai estava com José dentro do cárcere. Mesmo na prisão, José manteve a humildade de servir. Ele chegou lá e falou: o que é que tem para fazer aqui? Que eu vou fazer? Sabe qual é o problema? Todo mundo quer o púlpito, mas ninguém quer ir lá fazer café. Todo mundo quer cantar, quer pregar, quer louvar, mas ninguém quer limpar o banheiro. Primeiro você passa pela prisão. E depois você é posto como governador de alguma coisa. A integridade de José levou a ele a administrar a cadeia inteira.
Queridos, aquilo lá não era uma cadeia qualquer, não. Essa terceira cadeia da vida de José. Amém? Amém, igreja? Primeira cadeia, cisterna. Segunda cadeia, a caravana dos escravos. Terceira cadeia, essa cadeia não era uma cadeia qualquer, não. Essa era a cadeia do palácio do rei. E Deus deu a José a administrar, mesmo preso. Ele não tinha regalia, não. Viu? Não tinha regalia, não. Mas mesmo preso, ele administrou aquela cadeia. A palavra de Deus diz que ele assumiu todas as responsabilidades do cárcere. Deus estava com ele de tal forma, que tudo que ele fazia na cadeia era abençoado e prosperava. Ele estava governando uma cadeia. A Bíblia diz que o encarregado nem conferia mais o que José fazia, porque tinha tanta certeza que estava bem feito. Aleluia! Glória a Deus! Aleluia! Se põe de pé, igreja. Você sabe a história. José sai da cadeia por causa da interpretação do sonho do copeiro e do padeiro, que depois de muito tempo, José é convocado para interpretar o sonho do rei, do faraó, que é o sonho das vacas magras e das vacas gordas, das espigas magras e das espigas gordas. Deus só colocou José como administrador do Egito, porque José administrou uma cadeia primeiro. Ele só foi governador do maior, porque ele foi governador do menor. A palavra de Deus diz: ser fiel no pouco, sobre o muito eu te colocarei. Eu vou falar de mim, amém? Eu amo chegar na igreja e fazer café da manhã, um cafezinho preto, e servir essa equipe aqui, ó. Eu amo. Porque quando eu chego aqui 10 para as 9, às vezes 15 para as 9, eles estão aqui já, ó, há muito tempo. É tão gostoso ir lá, passa um cafezinho, põe na bandeja. Claro que tem uns que tomam com açúcar, né? Não sei, mas tudo bem. Queima ele, Jesus. Baixa sua cabeça. Faz a sua oração hoje ao Senhor. Pai, eu preciso que o Senhor me ajude a ter atitudes contagiantes. Continua com a sua cabeça baixada. Eu quero dizer uma coisa para você. Até os ossos de José eram contagiantes. A Bíblia diz: os ossos de José, que o povo de Israel tinha trazido do Egito, eles os enterraram em Siquém, em um túmulo que Jacó tinha comprado aos filhos de Amor, o pai de Siquém, por 100 peças de prata, e que veio a se tornar possessão dos descendentes de José. Caminharam de novo centenas e centenas de quilômetros só para tirar os ossos de José que estava no Egito e devolver à casa de Jacó. Até os ossos de José eram contagiantes.